Princípios contábeis. Princípios contábeis são os preceitos fundamentais em que se baseiam a doutrina e a técnica contábil. Princípio da entidade. Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, onde não se pode confundir o patrimônio da entidade com o patrimônio de seus proprietários. Princípio da continuidade. A continuidade ou não da entidade, bem como sua vida estabelecida ou provável, devem ser considerados quando da classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. Princípio da oportunidade. Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro das mutações patrimoniais. Deve ser feito no tempo certo e com a extensão correta. Princípio do registro pelo valor original. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelo valor original das transações, expressos em valor presente na moeda do país. Princípio da atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores. Não representa nova avaliação, mas tão somente o ajustamento dos valores originais. Princípio da competência. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. Princípio da prudência. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo, ou seja, o princípio da prudência impõe a escolha da hipótese de que resulte o menor patrimônio líquido. Princípio da realização da receita e confrontação da despesa. Este princípio determina o momento em que a receita deve ser considerada como realizada para compor o resultado do exercício social. Da mesma forma, determina que a despesa que foi necessária à obtenção daquela receita seja igualmente confrontada na apuração do resultado. De acordo com a teoria contábil do lucro, as receitas são consideradas realizadas no momento da entrega do bem ou do serviço para o cliente e, neste momento, todas as despesas que foram necessárias à realização daquelas receitas devem ser computadas na apuração do resultado. Assim, ao relacionar as despesas com as receitas, o resultado estará sendo apurado e poderá refletir o mais próximo possível à realidade. Como exemplo, temos a incorporação de imóveis, pois quando a legislação estabelece que as receitas recebidas antecipadamente serão registradas como receitas futuras, e na medida em que a entidade vai incorrendo em despesas, dá-se a realização gradativa das receitas. Este procedimento evita que a entidade tenha em um exercício excesso de receitas e não tenha ainda incorrido em despesas correspondentes à realização daquelas receitas. Este princípio impede que as entidades registrem suas receitas em regime de caixa, devendo obedecer ao regime de competência dos exercícios, no qual as receitas e as despesas, realizadas e incorridas em cada exercício social, devem ser levadas à apuração do resultado daquele exercício social independente de terem sido recebidas ou pagas. O princípio do denominador comum monetário estabelece que a contabilidade seja processada em uma única moeda, oferecendo maior consistência aos registros e maior confiabilidade às informações constantes nos relatórios contábeis. Considerando que as entidades realizam transações com base em outras moedas, esse princípio torna-se muito importante por estabelecer que as transações sejam convertidas em moeda nacional no momento do registro contábil, evitando a impossibilidade de se comparar os diversos fenômenos patrimoniais e de reuni-los em um só balanço demonstrativo.